Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora. A paz do Senhor, todos os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp está aí, DDD 99, porque eu morava no Maranhão antes. Então, telefone 99152-0454. Dê aí um like, se inscreva em nosso canal. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco e eu envio para você em PDF e em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nós temos como comentarista da Betel Editora deste trimestre o pastor Alex Cardoso. Nós já estudamos a lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Na lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. E agora vamos ver a lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Então vamos ver que tudo aí depende do amor. Veja que Jesus resumiu toda a lei e os profetas em uma palavra só: amor. Amor, primeiro a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha aí, tudo resumido numa palavra só: amor. E Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, sempre está aí o amor de Deus manifestado a nós para a nossa salvação. Então, todo discípulo de Jesus Cristo, todo aquele que diz ser seguidor de Jesus Cristo, deve amar sempre a Deus, amor vertical, amor a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Então veja que para amar ao próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Porque nós vamos amar o próximo de que maneira? Da maneira que nós amamos a nós mesmos. Aí é o amor horizontal. Texto áureo: que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Terceira Epístola de João, versículo 6. Veja que com o tempo a palavra caridade mudou o sentido, né? A palavra caridade passou a ser um ato de bondade para alguém. Mas a palavra aí no original é amor. Então aqui Paulo está falando a Gaio, né? Elogiando o seu amor para com Deus e o exortando a, da mesma maneira que ama a Deus, também amar a todos da igreja, que é o amor fraternal. Verdade aplicada: como discípulos de Cristo, busquemos abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e a indiferença. Quanto mais vai se aproximando a vinda de Jesus para nos buscar, mais vai desaparecendo o amor. E no lugar do amor vai aparecendo a indiferença, ou seja, a pessoa não está nem aí para que os outros estão passando, se estão sofrendo ou não. Então o egoísmo aumenta, a pessoa só passa a pensar só em si própria, ou em si própria e a sua própria família. O resto, que se dane. Então a maioria das pessoas já estão exatamente pensando dessa maneira, agindo dessa maneira, vivendo dessa maneira. Esqueceram o amor, porque o amor é sacrificial, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor provoca a empatia, sofrer o que o outro está sofrendo, sentir o que o outro está sentindo, procurar dar a vida pelos outros. O que a palavra de Deus diz: se Jesus Cristo deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida uns pelos outros? Textos de referência: 1 Coríntios 13, de 1 a 4. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o amor que está em primeiro lugar na nossa vida. Então, nada funciona corretamente sem o amor. Nós vamos estudar já sobre o fruto do Espírito, né? E nós vamos ver que a primeira qualidade ou aspecto do fruto do Espírito é o amor, exatamente por causa disso. Através do amor é que as outras características, os outros aspectos ou qualidades do fruto do Espírito serão desenvolvidas em nosso ser. Primeiro é preciso que o amor. Então, o mais importante é o amor. Depois vem as outras coisas. Inclusive, os dons espirituais só podem ser operados através do amor, porque os dons são para ajudar as outras pessoas, não é para ajudar a si próprio. Então você não profetiza para si próprio, você não se cura a si próprio. Então veja que os dons são usados para os outros, então precisa do amor. Porque o amor visa sempre ajudar ao próximo. Então o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, olha, nós somos batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas. Línguas espirituais, línguas do Espírito Santo, não é língua dos anjos. Mas o apóstolo Paulo diz, ainda que nós falássemos, né, todas as línguas, e até a língua dos próprios anjos, mas se nós não amarmos, isso não tem proveito nenhum. Por quê? As línguas, variedade de línguas, são para que a pessoa fale línguas e haja interpretação para edificação, consolação e exaltação do corpo de Cristo. Se não há amor, a pessoa não vai falar esse tipo de língua para ajudar os outros, porque ele não deseja ajudar. As línguas também, quando se tem o dom de variedade de línguas, a pessoa tem um dom especial para interceder pelas pessoas. Se a pessoa não ama ninguém, não vai interceder por ninguém. Também as línguas são faladas para que um estrangeiro ouça o Evangelho e se converta. Se a pessoa não ama ninguém, também não vai ser usado esse tipo de língua. Então, nos vários tipos de línguas, a pessoa não vai ser usada porque falta amor. O dom de profecia é para também exortação, consolação, edificação de outra pessoa. Se não houver amor, profecia se acaba, não é usada, não vai ser praticada porque a pessoa não ama, então não vai querer ser usada para abençoar os outros. Aí fala do dinheiro, a pessoa rica, mas não ajuda as pessoas, não ama as pessoas, não quer abençoar as outras pessoas. Para que vale esse dinheiro? Vai morrer, vai deixar tudo para os parentes que vão acabar com isso tudo rapidinho. O que adiantou tanto dinheiro se não servia para ajudar, para abençoar as pessoas? E aí existe um resumo, né, do amor, dizendo que o amor é sofredor, sofre pelos outros. É benigno, sempre quer fazer o bem às outras pessoas. Não é invejoso, ou seja, não está desejando o que os outros têm. Quer abençoar para que as pessoas tenham mais. Não trata com leviandade, ou seja, não é por interesse que ama, que ajuda as pessoas, não está esperando retorno de ninguém. Não se ensoberbece, ou seja, não vai fazer com que a pessoa se ache melhor do que os outros. Pelo contrário, a pessoa que ama quer servir, quer abençoar. E sempre para que Deus seja louvado, honrado, adorado. Nessa lição nós vamos ver os seguintes tópicos e subtópicos. O tópico 1, o amor de Deus. Tópico 1, subtópico 1, fruto do Espírito. Tópico 1, subtópico 2, jamais acaba. Tópico 1, subtópico 3, é destinado a todos. Tópico 2, o dom do amor. Tópico 2, subtópico 1, liberta o homem do pecado. Tópico 2, subtópico 2, constrange o homem à santidade. Tópico 2, subtópico 3, ordena-nos a amar. Tópico 3, manifestações de amor.
Tópico 3, subtópico 1, discipulando em amor. Tópico 3, subtópico 2, perdoando por amor. Tópico 3, subtópico 3, entregando-se por amor. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. A introdução da lição diz o seguinte: o apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4,8. Ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor. Esta é a sua natureza, por isso seus filhos também devem amar. 1 de João 4,20. Então veja, o amor de Deus não é um sentimento. Deus é amor. Então não se trata de um sentimento, não se trata de sentir ou não. É natural a Deus. Até a palavra natural não se aplica, né? É espiritual a Deus. Amar. É normal que Deus ame. Então não existe em Deus o ódio, o rancor, a mágoa, falta de perdão. Não, Deus ama. E ponto final. Deus é amor. Então todo o tempo Deus ama. E se Deus é nosso Pai, se o Espírito Santo é Deus e mora em nós, se o nosso Salvador é Jesus Cristo, então nós temos um Deus que ama. E se Ele mora em nós, nós temos que desenvolver esse amor. Porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração. Tópico 1. O amor de Deus. João mostra que o amor é mais que um sentimento, é uma pessoa, Deus. Nele reside toda a benevolência. Salmos 136. Misericórdia, Lucas 1,50. Perdão, Miqueias 7,18. O termo usado em 1 João 4,8 para amor é ágape, em grego, o mesmo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 13, onde diz que esse amor deve mover o uso de qualquer dom espiritual e o cultivo da piedade humana, bem como estar acima dos próprios interesses. Esse tipo de amor nos faz servir aos nossos irmãos, Gálatas 5,14, manifestando bondade, misericórdia e perdão, como o Senhor faz conosco, Joel 2,13. Então, o amor de Deus não é um sentimento, é uma pessoa, é Deus mesmo, Ele é amor. Então, é normal que Deus ame. Todo o tempo, Deus ama. Em Deus reside o quê? Toda misericórdia, toda benevolência, toda misericórdia, todo perdão. Então, reside, está implícito, intrínseco, está dentro, está em Deus, tudo isso. Agora, se nós temos Deus morando em nós, então nós temos que produzir o mesmo que Deus produz. Amor. Então essa palavra amor aí, a palavra no original é ágape ou agapau, que é o amor perfeito, o amor de Deus. Nós temos aí pelo menos 3 palavras que indicam amor. Nós vamos ver aí, olha, o amor ágape ou agapau, uma questão semântica. No passado o termo ágape era traduzido como caridade. Atualmente, tal tradução parece não expressar o sentimento integral da palavra. Deste modo, a fim de aproximar o significante de seu melhor significado, entende-se que a tradução ideal para esse vocábulo é amor, 1 Coríntios 13,13. Trata-se, portanto, do amor altruísta, autossacrificial, diferente do amor puramente emocional. Deus consegue demonstrá-lo naturalmente. Aí temos o amor filial, verbo que expressa amor, afeição pelo outro, mas exige contrapartida. Contém a ideia de camaradagem, partilha, comunicação e amizade. O amor storge é o sentimento de afeto compartilhado por pais, filhos, irmãos e irmãs. É o afeto natural. Eros é um amor sensual capaz de unir um homem a uma mulher, embora seu sentido tenha sido deturpado. Então veja que existem diferentes tipos de amor, mas o amor puro, o amor de Deus, é o amor ágape. Esse que nós temos no nosso coração derramado pelo Espírito Santo, esse que nós temos que produzir em nossa vida cristã. É o principal, não deixando os outros tipos, é evidente. Tópico 1, subtópico 1, fruto do Espírito.
Em Gálatas 5:22, o amor ágape aparece como o fruto do Espírito Santo, ou seja, é o amor divino, produzido pela terceira pessoa da Trindade. Sendo assim, podemos adquirir esse amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. João 15:5. O termo fruto vem do grego karpos. Alguns significados são aquele que se origina ou vem de algo, ou aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem dele. Em Tiago 2:14-26, lemos que a fé é evidenciada por obras. Aquele que é filho de Deus manifestará o amor de Deus em forma de obras, amando, cuidando, ajudando. É pelo Espírito Santo que esse fruto é gerado. O amor ágape, tendo como exemplo o próprio Filho de Deus, Romanos 8:16. Não foi à toa que, ao enumerar as 9 características do fruto do Espírito, Paulo começa pelo amor. O amor é o número 1. O apóstolo mesmo diz em 1 Coríntios 13 que podemos ter qualquer outro dom, mas se não tivermos amor, de nada serve. É esse amor que um cristão deve expressar. Robert Murray M. Shea diz: o homem não pode ser um verdadeiro ministro até que pregue a Cristo por amor de Cristo, até que ele desista de lutar para atrair pessoas para si mesmo e busque apenas atraí-las para Cristo. Veja que o fruto é do Espírito, não é nosso. Então, o fruto é do Espírito. Então, dentre as qualidades do fruto do Espírito, está o amor em primeiro lugar. Então, pode até nos indicar que a partir do amor é que vão surgir as outras qualidades ou aspectos do fruto do Espírito. Então, são 9 qualidades, 9 aspectos, né? Eles são produzidos a partir do momento que nós nos entregamos ao Espírito Santo, nos deixamos guiar pelo Espírito Santo que mora em nós. Então, ao aceitarmos, ao crermos no Evangelho, recebemos a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo vem morar em nós e já implanta em nós esse fruto. Vamos comparar aí o fruto como se fosse uma laranja com 9 gomos. Então, cada gomo uma qualidade ou aspecto. Então, veja, o fruto está aí, mas se nós não experimentarmos, se nós não nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, então vai ter gomo que funciona, tem gomo que não funciona, tem gomo que funciona pouco, tem gomo que não funciona. Então, assim, eu sempre quando vou dar ensino sobre o fruto do Espírito, eu levo a laranja com 9 gomos, dou um gomo para cada aluno. Tem aluno que não gosta de laranja, dá para outro. Tem aluno que só dá uma mordidinha, joga fora. Tem outro que joga fora, não dá para ninguém. Tem uns que falam, não, dá para mim, eu gosto, pega de todos. Assim também é o fruto do Espírito. Tem gente que pega aí o gomo do amor, pega ele todo. Então, a partir daí, ele vai pegar todos os outros aspectos em sua vida, vai desenvolver. Já tem gente que vai desprezar, né, aí o amor, ou desprezar alguns dos aspectos. Vai ter gente que não vai nem desenvolver nenhum. Cada um reage de uma maneira à presença do Espírito Santo em si. Quanto mais você se entrega, quanto mais você lê a Bíblia, ora, faz a obra de Deus, mais se entrega ao Espírito Santo, mais os aspectos ou qualidades do fruto do Espírito desenvolverão em sua vida, em seu caráter, em sua maneira de agir, de viver. Então, é um processo, né? É o processo da santificação. Vamos nos tornando cada dia mais santificados, cada dia mais desenvolvemos essa presença do Espírito Santo em nós. E quanto mais essas qualidades, esses aspectos entram em nossa vida, mais nós vamos produzir, mais nós vamos fazer obras de amor, mais nós vamos amar as pessoas, mais nós vamos ajudar as pessoas, mais nós vamos procurar que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas, sejam batizadas com o Espírito Santo, se tornem também crentes maduros. Então, é um esforço nosso contínuo de nos deixar dominar pelo Espírito Santo, desenvolvermos as qualidades do fruto do Espírito em nós para abençoarmos os outros. Mas sempre começa tudo pelo amor. Tópico 2, jamais acaba.
Deus é eterno, Isaías 40, 28. Sendo assim, o amor de Deus não pode ter fim. Paulo destaca essa característica do amor divino ao dizer que ele nunca perece, 1 Coríntios 13, 8. Isso significa que não há o que possa nos tirar do coração de Deus, como Paulo mesmo nos mostra em Romanos 8, 35a. Quem nos separará do amor de Cristo? O salmista deixa essa ideia clara ao repetir 26 vezes, porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus também é traduzido por misericórdia, termo do latim composto por misere, sentir piedade, sentir compaixão, mais coração. Quando Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, Lamentações 3, 22, e entendemos a eternidade do amor de Deus. Em João 15, Jesus deixou o mandamento que seus discípulos amem uns aos outros, como ele ama todos. João 15, 12. E falou que é esta característica do fruto do Espírito que deve permanecer. João 15, 16. Quando Paulo fala sobre o amor, ele diz que os dons cessarão e o conhecimento desaparecerá, mas o amor permanecerá. Jamais acabará. O verbo acabar, que 1 Coríntios 13, 8, é ekpipto, que significa desmoronar, perecer, cair, sem forças, estar sem vigor. Então o amor de Deus que ele entregou a nós e pede que entreguemos aos nossos irmãos, deverá ter essa qualidade. Não ser temporário, não ser condicional, não ser débil. Então Deus é eterno. Se Deus é amor, então o amor é eterno. O amor não se acaba. Então nós podemos até um dia morrermos, né? Então cessará toda a nossa atividade física, toda a nossa atividade na Terra. Mas o amor, não, o amor não se acaba. O amor é eterno. Então o amor vai perdurar por toda a eternidade, onde vamos estar na presença do próprio Jesus Cristo, morando com Jesus na Nova Jerusalém. Veja, então, o amor é eterno. Temos que preservar esse amor. Temos que aumentar esse amor, desenvolver esse amor cada dia mais. Então veja que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos unidos em Cristo pelo amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. E Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Olha aí. Então, o amor está intrinsecamente ligado ao coração do crente todo o tempo, toda a eternidade. O amor está em nós. O amor mora em nós. Porque o Espírito Santo é Deus e mora em nós. Então, no Salmo 136, quando fala benignidade, está falando do amor de Deus. Então, o amor de Deus sempre quer o nosso bem. Sempre quer que nós estejamos em paz, vivendo em santidade, união com Deus, sempre amando os outros, abençoando os outros, sendo instrumentos de Deus para abençoar os outros. E aí, 26 vezes o salmista fala exatamente desse amor de Deus. E diz que ele dura para sempre. E Jesus fala que o amor que nós temos uns para os outros é o maior testemunho de nossa cristandade, ou seja, de nossa fé cristã. Que as pessoas vão ver esse amor e vão se sentir atraídas por esse amor. Então veja que o amor é eterno. Então algum dia nós vamos morrer ou sermos arrebatados. E aí os dons do Espírito Santo deixarão de existir. Os dons ministeriais também deixarão de existir. Os dons assistenciais também deixarão de existir. Mas o amor permanecerá, porque o amor é eterno. O amor é Deus. Então não devemos nunca deixar esse amor morrer. Devemos sempre aumentar esse amor, abundar desse amor. O subtópico 3 é destinado a todos. Gaio amava aos irmãos e aos estranhos. 3 de João 5. Deixando esse amor visível por suas atitudes, como a de recebê-los e cuidar deles. Isso era claro para a igreja. 3 de João 6. Como deve ser. João 13:35. Um discípulo de Cristo que não ama a todos não conhece a Deus. 1 João 4:8. Que ama indistintamente. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepções.
Devemos amar a todos. O bom discípulo, para alcançar o êxito ministerial, precisa ser exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4,12. O exemplo é o mais valioso tesouro de um discipulador de vital importância que todo discípulo de Cristo viva o que valoriza, pois ações falam mais que palavras. Pastor Gerson Elias Torresan diz: sem o amor, a soberba torna-se inevitável e o poder uma força monstruosa e destruidora. As duas únicas condições em que o homem não se rende à fascinação do poder são quando ele se mantém crucificado com Cristo, morrendo para si mesmo a cada dia, ou quando se encontra no caixão. Infelizmente, muitos amam o poder, mas não têm o poder de amar. Veja que o Gaio demonstrou amar tanto aos irmãos da igreja onde ele estava, quanto aos estrangeiros que chegavam por ali. Ele dava até lugar para eles dormirem, comida para comer, né? Os recebia muito bem, mesmo sendo estrangeiros, mesmo sendo estranhos. Veja, um amor demonstrado na prática, tanto aos de casa, tanto aos da igreja, quanto aos que não eram da igreja. Então, o verdadeiro ministério, o verdadeiro cristão, ele demonstra ser escolhido por Deus, chamado por Deus, demonstra ter um trabalho para Deus, quando ele demonstra amar as pessoas, quando ele dedica tempo, quando ele dedica a amar e abençoar as pessoas, a orar pelas pessoas, a ministrar as pessoas, a cura, a libertação, a salvação, o batismo com o Espírito Santo. Então, o maior exemplo, o que mais ensina as pessoas é exatamente a prática desse amor. Quando a pessoa está abençoando os outros, orando pelos outros, abençoando, visitando, aconselhando, ajudando, então demonstrando na prática esse amor. Então nós devemos viver de maneira que estamos crucificados com Cristo. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós nos tornamos representantes de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse ali. O que Jesus fazia? Pregava e ensinava, curava todos. Então, ele praticava o amor e acabou o quê? Dando a sua própria vida em favor de todos nós. Tópico 2. O dom do amor. O termo dom em grego é doreia, que significa dádiva, presente. O maior presente que o homem recebeu foi Jesus. João diz que o Filho de Deus foi dado de presente ao mundo por um amor divino cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como de tal maneira, João 3,16. Jesus é esse dom, o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer, Romanos 5,8. Sua missão foi nos resgatar do pecado e da morte, 1 João 4,10, demonstrando o amor do Pai. É muito interessante meditarmos nisso. Jesus é a graça de Deus. Às vezes as pessoas ficam falando tanto de graça, que graça é favor merecido e tal. Veja bem, a graça é o favor imerecido, mas quem é a graça? Porque a graça é uma pessoa, na verdade. Veja bem, a graça é Jesus Cristo. É Jesus Cristo executando o plano de Deus, que era o quê? Morrer na cruz em nosso lugar. Veja só, a obra salvífica realizada por Jesus Cristo, isso é a graça de Deus. Porque através dessa graça, através desse Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Então Deus manifestou o seu amor para conosco em Jesus Cristo. Jesus disse a Tomé: estou há tanto tempo convosco, como você disse, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Jesus era a expressão de Deus, era o amor de Deus em pessoa, revelado ao mundo. Jesus é a graça de Deus para conosco. É o presente que Deus nos deu para sermos salvos, para sermos libertos, para sermos batizados com o Espírito Santo, para sermos filhos de Deus.
Tudo isso é em Jesus. E a partir de quando estamos em Jesus? Estamos em Cristo, desde o momento que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E tendo crido nesse Evangelho, na pregação desse Evangelho, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, e olha aí, o ouvir vem por ouvir a palavra de Deus. Olha aí, ouvimos a pregação do Evangelho, cremos, tivemos fé nisso, então recebemos o Espírito Santo, somos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Então, de que maneira Deus nos amou? Qual o tamanho desse amor? Olha, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Que tamanho é esse amor de Deus? O tamanho do seu Filho, o unigênito, era o seu Filho único. Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Esse é o maior presente que pode existir. E o que diz a Bíblia? Não há maior amor do que esse, de alguém dar a vida pelo outro. E Jesus deu a vida por nós. Tópico 2. O tópico 1, liberta o homem do pecado. O amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu, Jesus. Ele foi prometido tão logo houve a queda no Éden, Gênesis 3,15. E a promessa salvadora foi cumprida com o anúncio do anjo à jovem Maria. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu anjo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Jesus subiu em uma cruz para nós não descermos ao inferno. A melhor definição de amor não está nos dicionários, e sim no Calvário. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, ou seja, cegos para a santidade. Não há pecado insignificante. Todo deslize moral afeta a relação entre o homem e Deus e deixa uma névoa no caráter. Por isso, todo pecador, sem exceção, precisam desesperadamente de Jesus, o presente de Deus para ser liberto. Corrie ten Boom, uma missionária holandesa que salvou a vida de centenas de judeus do nazismo, escreveu: não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Foi conversando com uma samaritana em um poço que Jesus se declarou como presente de Deus pelos pecadores. Se tu conheceras o dom de Deus, João 4,10. Então veja que Deus olhou para nós, todos nós condenados, que diz a Bíblia, não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então todos, toda a humanidade. Desde lá de Gênesis, quando Adão pecou, toda a humanidade estava em Adão. Veja, quando fala sobre dízimo, na Bíblia, o que fala lá? Que Arão estava nos lombos de Abraão. Assim também toda a humanidade estava nos lombos de Adão. Todos são descendentes de Adão. Então veja só, todos pecaram em Adão. Todos, então, nascem com o pecado herdado de Adão. Para ficar livre disso, ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, receber o Espírito Santo. Isso é o que? Nascer de novo. É morrer para a velha criatura, para o pecado, e nascer de novo agora da palavra de Deus, que é a semente de Deus. E aí o Espírito Santo vem morar em nós. Olha aí, somos agora novas criaturas, filhos de Deus. Então tudo é através de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse efetuado o sacrifício na cruz em nosso lugar, nenhum de nós poderíamos sermos salvos. Então quando Adão peca, já se promete ali. Vai nascer um descendente de mulher, vai nascer de mulher aqui no mundo. E ele pisará a cabeça da serpente, ou seja, ele vencerá o pecado que a serpente foi instrumento de Satanás para trazer ao mundo. A serpente aí significando Satanás. Então essa promessa foi cumprida. O anjo Gabriel veio a Maria, anunciou ali o nascimento de Jesus Cristo. O seu nome será Jesus, porque salvará os homens dos seus pecados. Olha aí. Então, Jesus é que veio com essa função de levar sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições,
e morrer ali em nosso lugar na cruz, ali no Calvário. Esse é o plano de Deus para a nossa salvação. Jesus morreu e ressuscitou. Foi justificado em espírito, venceu a morte, ressuscitou. Todo aquele que crê na pregação desse evangelho é salvo. Veja que Jesus conversando com aquela mulher samaritana, aquela que já tinha estado com 5 maridos e agora vivia com um que não era marido dela. Nós podemos entender isso como aí a carta de divórcio, né? Quando o homem se casava com ela, então descobria que ela não era mais virgem, então lhe dava a carta de divórcio. Então ela teve 5 maridos, porque o primeiro marido não aceitou porque ela não era mais virgem. Deu carta de divórcio. Casou com o outro também. Casou com o outro também. Casou com o outro também. E agora o 6º que ela estava agora morando com ele, ela nem chegou a se casar. Então ela estava vivendo em prostituição, um sofrimento terrível. Muito provavelmente ela clamava de noite a Deus para resolver a situação dela. Então ela queria se casar, queria viver como Deus queria, casada, ter uma família normal. Ela andava escondida, ia ao poço uma hora que ninguém ia, do sol quente, para ninguém ficar ali criticando, né? Ninguém a perseguir. Era conhecida por todos ali naquela cidade conheciam aquela mulher. Ela passava e todos diziam: olha lá a mulher que já teve 5 maridos, agora está vivendo com um homem aí sem ser casada. Imagine, era humilhada, mas Deus ouviu a oração dela. Jesus estava ali por causa dela. Ele ficou parado ali na beira daquele poço, esperando por ela. Era a hora dela ser salva. Os discípulos foram para a cidade comprar alimento. E Jesus ficou ali, porque ele sabia que ali ele teria um encontro com aquela mulher que clamava a Deus, que queria servir a Deus, que queria mudar de vida. E ela agora vai ter um encontro com o Salvador. Ela conhece Jesus e o reconhece, porque Jesus se apresenta a ela como o Messias. Então ela já tinha ouvido falar do Messias, ela estava esperando o Messias. Ela correu à cidade e disse: eu conheci um homem que me disse tudo quanto tenho feito, e conhece a minha vida. Será que não é esse o Messias? Vamos lá. E a cidade toda foi até Jesus. Uma missionária, veja só. Ela se converteu e imediatamente se tornou uma missionária, levando uma cidade inteira até Jesus. Ela recebeu o amor de Deus e transmitiu esse amor a toda aquela cidade. Olha, quem sabe o rancor, a mágoa, a tristeza que ela sentia, ela não se lembrou de nada disso. Ela teve uma legítima conversão, já perdoou a todos imediatamente, já queria que todos conhecessem Jesus e conhecessem a salvação que ela recebeu, que pudessem beber da água que ela bebeu. Tópico 2 sobre tópico 2. Constrange o homem à santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem, 2 Coríntios 5,14. Etimologicamente, a palavra constranger, do grego, significa pressionar por todos os lados. E no latim, apertar, ligar, estar fortemente unido. Assim entendemos que se trata de um amor dado a nós para nos proteger, corrigir e nos fazer viver em novidade de vida, porque o passado de pecado ficou para trás, 2 Coríntios 5,17. Diótrefes não apresentava transformação de caráter. Suas acusações feitas contra João não eram apenas tolices sem base, mas premeditadamente maliciosas e malignas, 3 de João 10. Por não praticar o amor, em vez de reproduzir o caráter de Deus, ele manifestava a face de Satanás. Receber o presente, o perdão de Deus, deve mudar a perspectiva que temos de nossa própria vida, mas isso não ocorreu com Diótrefes, pois era insensível. O dom de Deus nos faz santos e irrepreensíveis e precisamos permanecer assim. Só existe mudança verdadeira mediante arrependimento genuíno. O arrependimento autêntico leva ao abandono das velhas práticas. O amor de Deus nos constrange à santidade e essa conduta deve ser manifestada por todo aquele que é chamado por Deus. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo, diz A.W. Tozer, pastor e escritor americano.
Então o amor de Deus nos constrange, ou seja, nos cerca por todos os lados. Não tem jeito de correr, não tem jeito de fugir. Nós temos que seguir nesse rumo. Nós temos que aceitar esse amor e transmitir esse amor. Esse amor faz com que a gente se sinta quase que obrigado a amar. É uma coisa tremenda, né? A gente recebe esse amor e já começa a amar a todos à nossa volta, começa a querer que todos sejam também cristãos, se convertam, conheçam a salvação, conheçam a luz que nós recebemos, né? As revelações que nós recebemos. Nós queremos transmitir para os outros, queremos passar isso para frente, queremos que as pessoas sintam a mesma coisa, sejam salvos como nós fomos, sejam libertos como nós fomos. Então a pessoa se sente tão maravilhosamente bem com esse amor de Deus que ele quer passar para frente. Ele fica tão cheio desse amor que ele transborda para outras pessoas. Ele quer atingir a todos com esse amor. Foi o que a mulher samaritana fez. Então, transbordou o amor de Deus para os outros. E olha que em Apocalipse está escrito: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Olha aí, deixaste quer dizer que esse amor muita gente deixa para trás. Vai esfriando, esfriando, esfriando. E acaba esse amor. Mas nós não podemos perder esse amor. Nós não podemos deixar esse amor esfriar. Nós temos que aquecer esse amor. Temos que sentir esse amor e transmitir, passar para frente esse amor. Temos que ter o desejo de ganhar almas. É impressionante um crente passar um ano sem ganhar uma alma. É falta de amor. É falta total de amor. É o primeiro amor que foi embora. E olha que existe advertência para cada crente que deixa o primeiro amor. Muito cuidado. Esforça-te para recuperar esse primeiro amor, essa chama ardendo no coração, e transmita o Evangelho aos outros. Ame as pessoas. Queira que o amor de Deus também os atinja. Então esse amor vai fazer com que nós busquemos a santificação, cada dia nos santificando mais. O pecado ficou para trás. Nós combatemos agora firmemente esse pecado e vamos seguindo sempre em comunhão com o Espírito Santo. João fala de Diótrefes, que não tinha mais esse amor. Se ele era da igreja, naturalmente ele conheceu esse amor. Ele experimentou esse amor no início da sua fé. Mas agora ele deixou esse primeiro amor e agora ele perseguia o próprio apóstolo João, conhecido como aquele que esteve com Jesus, ao lado de Jesus, que era amigo íntimo de Jesus. Veja só, ele vai agora falar mal de João. Fofocas e mais fofocas, perseguindo o apóstolo João. Além de não receber os irmãos que chegavam ali, além de não ler, não querer que ninguém lesse as cartas de João. Veja só, se tornou um inimigo, na verdade, do verdadeiro evangelho. Ele queria a primazia, queria ser grande, queria mandar em todos. Veja, ele estava totalmente desviado do evangelho. Isso é muito triste, porque ao invés da pessoa mostrar Jesus, ele mostra Satanás. Então ele tinha que se arrepender do que estava praticando e voltar ao primeiro amor, voltar a ter intimidade com o Espírito Santo, a ter respeito pelo apóstolo João, ter amor para com o apóstolo João e para com todos os irmãos também, além da igreja, claro, também os de fora da igreja. Amá-los e trazê-los para a luz, tirá-los do reino de Satanás, trazê-los para o reino de Deus. O crente tem que estar sempre perseguindo a santificação, aumentando a santificação em sua vida, sempre recebendo o amor de Deus e passando para frente esse amor. É compartilhar Jesus com os outros. Tópico 2 e tópico 3. Ordena-nos a amar. É por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede de Deus. 1 João 4, 7. Paulo termina 1 Coríntios 13 dizendo que apenas a fé, a esperança e o amor permanecerão,
mas o maior destes é o amor. Jesus disse que, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar ao nosso próximo. João 15:17. Há uma ordem divina para amá-lo, e a todos os discípulos de Cristo não resta outra opção, pois como Cristo amou, devemos amar, dando a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Foi o amor manifesto por Gaio e Demétrio que chamou a atenção do apóstolo João, em contraste com a atitude desleixada de Diótrefes, que só pensava em si. Quem ama, como Deus ordenou, mostra obediência a ele. O pregador das ruas, John Wesley, disse: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Eis um clássico exemplo de amor manifesto. Veja bem, porque recebemos o amor de Deus, é vertical, vem lá de cima, vem de Deus para nós. Então nós recebemos esse amor, está em nós e através do Espírito Santo. Veja bem, se nós recebemos esse amor, então nós temos obrigação, dever de também passarmos à frente esse amor, compartilharmos esse amor com as pessoas. Como é que nós vamos amar as pessoas? Como nós nos amamos. Por que nós nos amamos? Porque recebemos o amor de Deus em nossos corações. Então, esse amor nos constrange, nos cerca, nos preenche totalmente. Então, transborda. E nós não podemos transbordar o amor somente para conosco ou apenas para nossos familiares. Nós temos que amar a todos, porque Deus ama a todos. Deus quer que todos sejam salvos. Então, Paulo diz que a fé, a esperança e o amor é que vão sobrar de tudo isso, dessa vida terrena que nós temos. Mas o mais importante, ele diz que é o amor, porque o amor vem de Deus. Porque o amor é eterno. Porque o amor é perfeito. Então, nós amamos a Deus verticalmente e amamos aos irmãos horizontalmente. Do jeito que nós amamos os irmãos, como nós amamos a nós mesmos. Então, o que chamou a atenção de Paulo para Gaio e Demétrio foi a falta de amor de Diótrefes. Olha bem, se você vê um prédio torto, como é que você vai denunciar que aquele prédio está torto? Você fala, as pessoas não percebem. É simples, você constrói um prédio correto, no prumo, certinho, perto dele. Aí todos vão passar e vão falar, olha, aquele prédio está torto. Olha, aquele está certinho, o outro está torto. Então, olha bem, João, olhando para Gaio e Demétrio, comparou com Diótrefes, e o Diótrefes estava torto, não estava correto. Não amava como Gaio e Demétrio. Não se comportava como crente, como Gaio e Demétrio. Então, colocando Gaio e Demétrio perto de Diótrefes, todos percebiam que Gaio e Demétrio eram servos de Deus e que Diótrefes não era servo de Deus. Então vemos aí o maior pregador das ruas, um homem que evangelizava muito, um homem que orava horas e horas e horas e horas. Às vezes passava 5 horas orando por dia, depois ainda montava no cavalo e saía para longas distâncias evangelizando, montou equipes de evangelização por toda parte. John Wesley, se você puder, leia o livro de John Wesley, veja os comentários bíblicos de John Wesley, é muito interessante. Então, um homem de Deus realmente. E ele sempre chamou atenção para esse amor de Deus. Vamos repetir aí o que ele falou, que é muito interessante, Mas faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Então, nos esforcemos por receber esse amor de Deus, sermos cheios desse amor de Deus, amarmos a nós mesmos, e não nos esquecermos nunca de transmitirmos esse amor aos outros.
amarmos os outros como nós amamos a nós mesmos e, mais do que isso, amarmos como Deus nos ama. Tópico 3. Manifestações de amor. João exalta a atitude do amor manifestada por Gaio, que serviu como testemunho perante aquela igreja local. Essa verdade diz respeito ao próprio Deus para conosco, João 3,16, ao enviar seu Filho para entregar a vida por amor dos homens, João 15,13. Então veja que João elogiou a fé de Gaio, o amor de Gaio para com todos, não só para com a igreja, mas também para com os estrangeiros. Então Gaio era uma pessoa que demonstrava na prática o amor que Deus colocou em seu coração. E veja que não só João reconhecia esse amor, mas toda a igreja reconhecia que Gaio era um crente exemplar, cheio de amor. Tópico 3 do tópico 1, discipulando em amor. O discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando e zelando pelo rebanho de Cristo, Hebreus 3,17. É necessário conduzir os discípulos no caminho de Cristo. Paulo diz que sem amor, nada mais importa, 1 Coríntios 13. Foi o amor de Deus pelo mundo que trouxe Jesus a esta terra, João 3,16. O dever é amar a igreja como Jesus a amou, tornando-se o exemplo de amor sacrificial a ser seguido. Ame como eu vos amei a vós, João 13,34. O perigo da ausência do amor é a presença da indiferença. Quando um pseudo-discipulador não exerce o discipulado pastoral no amor, este comete erro e jamais pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Veja, é primordial que aquele que se comunica com as pessoas, que tem uma classe de discipulado, que tem uma função de discipulado, ou mesmo qualquer crente, é impossível que ele exerça qualquer coisa na igreja se ele não ama. Não tem como. Não funciona nada sem o amor. Sem amor, nada mais importa. Veja só. O amor que é a mola mestra do cristianismo. Porque o próprio Jesus é o amor. Como é que você vai apresentar Jesus, vai falar sobre Jesus, vai viver com Jesus, vai ter intimidade com Jesus, se você não ama? Deus é amor. Não tem como viver sem amar. Por que Jesus veio à Terra? Por causa do amor de Deus para conosco. Por que ele pegou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo sobre ele? Por causa do amor de Deus para conosco. Por que ele morreu na cruz em nosso lugar? Por causa do amor de Deus para conosco. O amor é sacrificial. Veja, uma mãe é capaz de dar a vida pelo seu filho. Agora, o amor cristão é capaz de dar a vida por qualquer pessoa. Porque Jesus deu a vida por nós. Então, nós também devemos dar a vida uns pelos outros. E Jesus disse, assim como eu amei a vocês, vocês também devem amar aos outros. Então, quando a pessoa não ama, é porque ela é indiferente. Ou seja, tanto faz as pessoas estarem indo para o inferno ou não. Tanto faz as pessoas estarem doentes ou não. Tanto faz as pessoas estarem sofrendo ou não. Se tornam frios, insensíveis, sem nenhum altruísmo, sem nenhum amor, sem nenhum desejo que as pessoas vivam bem, que sejam salvas, libertas, curadas, batizadas, que estejam um dia com Deus para sempre. Tópico 3 e tópico 2, perdoando por amor. Uma grande demonstração de amor é o perdão, Lucas 7,47. Ainda que tenha sido traído, cabe ao discípulo perdoar os que lhe fizeram mal, a exemplo do Salvador, nossa maior referência, Lucas 23,34. Um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando. Efésios 5, 1-2. Através de Cristo, descobrimos que sua graça é suficiente para cobrir uma vida inteira de pecados. João 8,11. No encontro com Cristo ressuscitado, o qual ele havia negado anteriormente, Pedro ouviu do Senhor, tu me amas? Após a resposta positiva do apóstolo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. João 21,17. Jesus exercia amor e misericórdia para com os pecadores e marginalizados, mas não tolerava a hipocrisia dos religiosos e arrogantes de sua época.
Mateus 12, 34. Com eles, Jesus se mostrava completamente avesso. Por se considerarem sujas e indignas, as prostitutas estão mais perto do Salvador do que aqueles que se julgam merecedores da sua graça. Deus aceita o sujo que reconhece que é sujo, mas abomina o sujo que quer se passar por limpo. O poder do perdão nasce no amor e se fortalece na prática de perdoar. Mateus 18, 21 a 35. O teólogo Niels B. Smith disse: você saberá que o perdão começou quando se lembrar daqueles que o feriram e sentir o poder de desejar-lhes o bem. Então, uma das maneiras mais importantes de demonstrar o amor é perdoando. Quem perdoa sempre é porque está amando sempre. Veja, um casamento, por exemplo, só sobrevive se houver sempre perdão. As nossas relações interpessoais com as pessoas onde nós trabalhamos, onde estudamos, tudo depende do amor. Senão, nós vamos só arrumarmos inimigos, inimizades e mais inimizades, rancor, mágoa, Aí essa raiz de amargura que atinge a própria pessoa e todos que estão à sua volta, por falta de amor, por falta de perdão. Então veja que Jesus perdoou até mesmo aqueles que foram seus algozes, aqueles que o condenaram à cruz, aqueles que passavam e meneavam a cabeça, aqueles que o maltratavam, aqueles que bateram nele. Todos eles, Jesus amou até o fim. Veja, o traidor, Jesus o amou até o fim. A oração de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha o exemplo de amor. Estevão aprendeu esse amor. Na hora de morrer também disse: perdoa, não lhes imputes esse pecado. Olha aí. Isso é a demonstração de amor, de aprender com Jesus. Olha aí, Pedro traiu Jesus 3 vezes e Jesus foi a Pedro. Não foi Pedro que foi a Jesus, Jesus foi a Pedro. E ali, 3 vezes Jesus pergunta: tu me amas? Primeira vez, tu me amas com amor ágape, amor verdadeiro? Veja só, Pedro se sentiu todo constrangido. Eu não amo com esse amor. Eu provei que não amo desse jeito, Mas Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Perguntou de novo: tu me amas? E Pedro de novo responde: ele ama, mas não ama com esse amor que deveria amar. Mas Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E Jesus pergunta a 3ª vez: você me ama com esse amor mesmo, um amor fraco? E Pedro diz: tu sabes tudo, conhece meu coração, sabe que eu não amo como deveria amar. Mas Jesus sabia que Pedro ia se esforçar por amar, que o amor ia preencher o seu coração e que ele se transformaria num homem cheio de amor e de misericórdia para com todos. Então Jesus o restaurou, assim como ele negou Jesus 3 vezes, Jesus por 3 vezes perguntou se ele o amava para restaurá-lo, para fazer com que ele reconhecesse que precisava desenvolver um amor maior, que precisava crescer esse amor a ponto de transbordar para apacentar as ovelhas de Jesus. E Pedro se tornou o homem de maior fé entre todos os apóstolos. Um homem que buscou orar muito, se dedicar muito à oração, ao estudo da palavra de Deus, à ministração da palavra de Deus e à ministração de curas, milagres, ressurreição de mortos. Foi um homem tremendamente usado por Deus. Um representante legítimo de Jesus Cristo, porque aprendeu o segredo: amar. Então nós vemos no relacionamento de Jesus para com os homens que tinha uma grande diferença. Ele tratava aqueles que desejavam conhecer a Deus, que desejavam se arrepender, de uma maneira. Mas aqueles religiosos que queriam se fazer de santos sem serem, então Jesus os tratava mais severamente. Veja que para Jesus, uma mulher como a samaritana, que teve 5 maridos, agora vivia com um homem que nem era marido dela, e ele a tratava com grande amor, com grande carinho, demonstrando amor para que ela mudasse de vida, mudasse de atitude, ou seja, fosse transformada.
porque ele sabia que havia ali um coração interessado em Deus. E já os religiosos, eles não queriam Deus, não queriam se arrepender. Eles queriam enganar as pessoas, vestiam-se como crentes, falavam de Deus como se conhecessem Deus, mas na verdade seus corações eram perversos. Então devemos praticar o perdão, porque o perdão está dentro do amor. Não tem como a pessoa dizer amo, mas não perdoa. Então o amor sempre vai levar ao perdão. Então o perdão está contido dentro do amor. Não tem como não perdoar se houver amor. O amor sempre está perdoando, sempre está tentando ajudar, sempre está abençoando. E Jesus diz, orem pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos. Tópico 3, o tópico 3, entregando-se por amor. O pastor deve proteger suas ovelhas, arriscar-se por elas, João 10:4. Ir atrás da perdida, Lucas 15:4-7. Deus chamou os pastores segundo o seu coração, Jeremias 3:15. Para amar o rebanho de Cristo, como ele o amou, devemos ser homens de genuína humildade, mansos e humildes de coração, Mateus 11:29. O discipulador não vive mais como uma pessoa comum, mas sua vida manifesta a vida de Jesus, marcada por amor e entrega, Gálatas 2:20. O escritor Ted Christman ressalta: para ter um coração segundo o coração de Deus, é preciso, entre outras coisas, ter um coração de amor. As implicações de não ter um coração de amor são mais que óbvias. Uma vez que os pastores são dádivas para a igreja, Efésios 4:11, o mesmo Salvador que amou os seus até o fim, João 13:1, implanta uma porção do seu DNA espiritual no coração de cada verdadeiro pastor. Veja que o pastor tem o dever, a obrigação de cuidar do rebanho. Então o pastor protege o rebanho dos lobos, o pastor guarda as ovelhas ali no muro de pedra, no cercado, alimenta as ovelhas, protege as ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele é capaz de enfrentar urso, enfrentar leão, como Davi fez, por causa do rebanho. Então, ele dava vida por causa do rebanho, se arriscava por causa do rebanho, passava frio por causa do rebanho, passava calor por causa do rebanho. Veja bem, corria perigo devido a assaltantes, e ele dava a sua vida realmente para servir ao rebanho. Estava todo o tempo ali, dormia perto do rebanho, comia perto do rebanho, não saía de perto do rebanho. Então Deus chamou exatamente pastores segundo o seu coração para estarem presentes no meio do rebanho, sempre ajudando o rebanho, sempre orientando, guardando, livrando, dando as suas vidas pelo rebanho. Então pastores são pessoas que sempre têm como características a mansidão e a humildade. Então aquele que vai trabalhar no discipulado sempre deve estar disposto a entregar sua vida a Deus, a dedicar sua vida a esse trabalho totalmente. Esse amor de Deus, o amor de Cristo é implantado em nosso coração e deve então esse amor transbordar para os outros. Conclusão: quando alguém ama a igreja, ele não apenas prega o amor, mas vive e manifesta esse sentimento com atitudes que o próprio Deus manifestou aos homens, como perdão, misericórdia, benevolência. O verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus, a fonte e o modelo do perfeito amor de Deus. Então veja, não é só falar a respeito, mas é praticar. Então todos vão saber que existe amor, porque o amor é demonstrado na prática, o amor é vivido. O amor é sentido, o amor é visto por todos. Veja que Gaio, todos sabiam que Gaio tinha esse amor de Deus muito grande em seu coração. Porque a sua vida, o seu testemunho, sua maneira de cuidar das pessoas, cuidar da igreja, de abençoar os crentes e aqueles que nem eram crentes, demonstrava que ele tinha realmente esse amor no seu coração. Então não tem como esconder o amor. O amor é percebido por todos. Então o amor, ele mostra o perdão, mostra a benevolência, mostra a misericórdia. Então amemos. Quem imita Jesus, quem é discípulo de Jesus, ama, porque Jesus amou a ponto de dar a vida por nós.
Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à Terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, o juízo que era para nós, ele levou sobre ele. Por amor, ele morreu, deu a vida por nós. Mas ele ressuscitou, ele venceu a morte, o inferno. Ele ressuscitou, está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então, se arrependa agora dos seus pecados, peça perdão a Deus e comece uma vida nova agora. Deus vai derramar esse amor no seu coração. O Espírito Santo vem morar dentro de você. Você agora se torna filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou se você está enfermo, vamos orar agora e você recebe o seu milagre, você recebe a sua cura. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, agora estão arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão, estão sendo convencidos agora pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Tome as tuas mãos, Senhor. Aliga-te, ó Pai, andar curse e de fora da curse na sé. Lata com esforça na sé. Esforça-te, tem bom ânimo. Se esforça por reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, por reconhecer o amor de Deus. Agora receba a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente, está enfermo, Jesus levou na cruz nossas doenças e enfermidades. Creia, receba agora em nome de Jesus. Toda maldição estava sobre Jesus, ele levou. Receba agora, receba a cura. Solta todo o mal, solta toda enfermidade agora. Sai! Em nome de Jesus, toca o Senhor deles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça então de dar um like aí, se inscrever em nosso canal, divulgue esse trabalho para outras pessoas. Se você deseja receber os slides e os estudos escritos aqui, então nós enviamos para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Se você deseja nos ajudar, eu preciso muito de ajuda. Eu tinha uma casa alugada Imperatriz Maranhão, para aluguel de lá eu pagava o aluguel daqui de Americana. Mas o inquilino lá saiu da casa, deixou a casa estragada e agora eu fiquei sem ter condições de pagar o aluguel aqui. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude, envie qualquer quantia, uma dessas contas aí. Aí tem a Caixa Econômica, tem o Bradesco, tem o Banco Brasil. O Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Curcio. O meu Pix, você vê aí que é meu CPF, 331-957-816-20. Meu nome é Luiz Henrique de Almeida Silva. Nos ajude, Deus abençoe, a paz do Senhor, nós esperamos ter ajudado os irmãos.